Bom, meus amigos aqui da página Circuito de Memória, do lado de baixo da linha do trem, estou eu hoje com dois grandes amigos, né? Amigos aqui da Vila Naí, amigos que têm história do lado de baixo da linha do trem, amigos que realmente fazem parte, né? São protagonistas de um passado aí, né? E também de um presente, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente falar hoje aqui, que a gente sabe que talvez o tempo não seja o suficiente, né? Porque a gente tem muita saudade dos bons tempos, né? Que eu já vou citando aqui um nome que todo mundo sabe, Dolaria, né? A sede Dolaria, que eu já estou aguçando eles aqui, o Campo Dolaria. Eles foram realmente, gente, esses jogadores de várzea, do futebol de várzea aqui da nossa construção do Campo Dolaria. Então tem história, os dois, o Renato desse meu lado, e aqui o Israel também. O Renato continua na Vila Naí e o Israel está morando no litoral norte, Caraguatatuba, certo? Certo. Então, minha gente, vamos bater um papo com ele. Vamos começar então com os anfitriões, né, que estão chegando, né, Renato, agora, né? Isso aí. Vamos começar aqui com o Israel. Israel, meu amigo, né, que eu tenho tanto carinho, e a gente fica muito feliz em rever você, né, aqui, sempre voltando, né, sempre estando aqui, passando com essa saudade, porque eu digo assim, afeto é uma coisa que a gente carrega para a vida toda, né? A gente nunca esquece, né? A gente tem isso aí guardado conosco. E eu tenho certeza, Israel, que você quando chega aqui, bate aquela saudade e recordação dos bons tempos, né? Que a gente sabe que viveu. Diga para nós tudo isso que passa pela sua cabeça quando você chega aqui e você faz aquela memória, aquela lembrança, o que te mais dá saudade? Boa tarde, meus amigos que estão aqui hoje, vai se presenciar por um momento de uma retrospectiva que nós passemos aqui nesse mundo que é tão pequeno, né? E esse mundo se chama Vila Naí, Vila Lapena e Vila Gabi. E a maior satisfação hoje estar aqui através do Anselmo, que é um anfitrião dessa situação, vai ser um propagandista ou um escritor dessas histórias. Não são histórias, são realizações do nosso passado que passemos. Eu, como a conheci, o Anselmo quando criancinha, a família toda, a família Queiroz, foi a maior grande satisfação em estar podendo falar, dando uma entrevista referente a essa situação e estando também conversando um pouco do nosso passado. Verdade. Né? E do lado do Renato, E né? ainda do lado de um grande amigo, o Renato, Verdade. que fazia muitos anos que eu não estava vendo ele. Eu não acreditei e estou assim, pasmo de saber que ainda eu tenho amigos ainda nesse bairro aqui, dentro da linha de baixo, né? A linha de baixo, que era um lugar que era sempre discriminado por uma sociedade, né? Uma sociedade que talvez continue até hoje hipócritas, porque verdade. não tem a distinção de saber o que é um elemento humano, que tem respeito, que tem carinho, que tem família e que tem afeto por morar num lugar como esse aqui, que nós moramos, que nós passamos nossa vida. Verdade. E aqui também, digamos que aqui mudou muita coisa, né? Tipo, aquela época era como a gente falou, como se fosse o interior, bem rural, né? Sim. A gente tinha esse lado bem rural, onde as pessoas plantavam e até mesmo saía para vender. Eu lembro que minha avó plantava milho, o seu Hélio plantava mandioca, enfim, a gente tinha essa questão de ter aqui, como a gente está vendo hoje aqui num terreno, né? Que onde as pessoas podiam plantar e até mesmo sair para vender. Então a gente tinha de fato naquela época muito mato, né? Muito verde, que de fato o tempo é hoje, é bem diferente daquela época. Então eu acho que isso que faz a gente falar, poxa, a gente dá graças a Deus por poder estar vendo todas essas mudanças, né? E aí o Renato estava dizendo o seguinte, que justamente a questão da rivalidade, né, Israel? Existia uma rivalidade e tem um ponto aqui interessante nessa rivalidade, que eu falar a rivalidade do Lapena com Olaria. Lapena e Olaria, vocês não sabem, mas o Israel morava onde? No Jardim Lapena. E jogava onde?
Jogava no La Pena. E depois Vim jogar no Olaria. jogou na Olaria. Então, tem essa história. Eu falei, tem uma passagem minha também, que eu joguei no La Pena, no Dentinho lá. Joguei Dentinho, La Pena. Então, quer dizer, e o Renato me parece que sempre jogou no Olaria. E morava no Naí. Sempre joguei no Olaria e eu vinha de Suzano. A vida de Suzano? Vinha de Suzano pra cá. Foi onde eu comecei a jogar aqui no Olaria. E só foi sempre. Cheguei a jogar uns tempos no La Pena. Ah, você jogou no La Pena também? Roberto, Luizinho Japonês, Boca de Cobra. Goleiro. Damião, Cosmo. O Cosmo faleceu faz pouco tempo, Faleceu agora. Faleceu agora. Uns 8 meses. Inclusive a sede do La Pena era no bar do seu Mané. Seu Mané. Seu Mané. Seu Tião. Era o seu Tião, depois passou. Depois passou pro Manezinho. O seu Mané. Coisa boa, cara. Coisa boa. Só pelo que Mas essa rivalidade, como que era essa rivalidade? Fala um pouquinho do La Pena com o Olaria. Como que era isso? Como que era isso na época? Como vocês viam isso na época? Porque a rivalidade, gente, não é aquela rivalidade que fala assim de... Porque tudo era no campo. Tudo parece que era, era só no futebol, entendeu? Porque a gente sabe que quando terminava o futebol, tinha aquele baile, né? Que aí veio as paqueras, via as namoradas, entendeu? Talvez aí também rolava um ciúminho. De um que pegava da outra, que eu lembro disso, né? Eu tive também uns lances que eu tentei namorar uma menininha lá da Gabi e os caras não gostaram, Então tinha essa rivalidade. É nesse sentido, gente, que era a rivalidade, né? Uma rivalidade boa, né? Que a gente tem saudade dessa época, né, Israel? Muita saudade, porque a nossa infância foi uma infância que nós adquirimos através de respeito, de humildade e de carinho com os nossos próprios amigos. Então a rivalidade nossa era ter aquele confronto dentro de um campo de futebol ou através dos bailinhos, como o próprio editor aqui está falando. Então, dizer, se nós éramos da Vila Naí, não podia namorar uma da Vila La Pena ou da Vila Gabi, porque os ciúmes era assim, antecipado pelos amigos dela, tá namorando com aquele cara é daquela vila, então havia essa rivalidade. Mas confrontos assim, engadeando uns com o outro, se confrontando, não tinha não. Tinha aquela... Talvez no campo do jogo, na hora do jogo, tinha uma rasteirinha de leve. Justamente, tinha aquelas pegadas mais duras, né? Aquela chegada mais dura, como o meu amiguinho aqui também era lateral. E ele era meio, sabe? Ele era meio cruel quando... Ele tava duro, jogava duro. Chegava chegando, levantando. Ponta direita aqui. É que eu aprendi a bater. O pessoal falava pra mim, joga sua bola, não bate. Aí eu comecei a apanhar e aprendi a bater também, né, cara? Um dos técnicos era o teste, não, joga a bola, não bate. Eu falei, se não bater em mim, tudo bem. Mas aí fui perdendo o medo. E o interessante, sabe, gente, quem está citando tantos nomes aqui, já foram citados tantos nomes, né? Pessoas que você vê que isso a gente carrega para a vida toda, né? Esses nomes que eles estão citando, muitas dessas pessoas já não estão mais presentes com a gente, né? Mas você vê que a gente eterniza essas pessoas, né, para a vida toda. Então, quando cita, como eu falei aqui para o Israel, quando ele chega aqui, né, eu tenho certeza que deve rolar um flashback assim na mente dele, né, com essa saudade e vários nomes, né, e que realmente faz parte dessa história da vida dele e que realmente é importante de mostrar que é isso. Do lado de baixo do trem, o Israel falou, sempre passamos um certo nível de preconceito, que nós temos até hoje, né? Passamos esse processo, e a gente sabe que a vida é isso, o ciclo vai se mudando, mas a gente percebe que a essência, né, do ser humano, esse que realmente ama esse espaço, esse realmente que viveu a história, e a gente fala para você que está aí, que você está nesse lugar, dê valor para ele, valorize, porque aqui é o melhor lugar que você tem, é o lugar onde você mora, não é isso, Israel? Com certeza. Hoje quem se faz o seu território é você.
não é o seu parceiro do lado nem nada, é você que faz seu território. E esse território é um território abençoado, que Deus nos prevaleceu de chegar até aqui. Então, se chegou até aqui, é porque Deus permitiu. Então, se Deus permite que você chegou até aqui, então vamos prevalecer, vamos ser humildes, vamos ser amigos, vamos ser respeitosos ao seu próximo e vamos ser carinhosos das maneiras que a gente pode ser carinhoso com o seu próximo, porque nós se antecede uma globalização de amor, de fraternidade, de carinho, de respeito. E nisso, a gente tendo esse respaldo, nós não precisamos ter medo de sair 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã de casa, porque sabemos que nós não vamos ter nenhum preconceito, não temos medo de sair, porque todo mundo é amoroso com o seu próximo dentro desse aspecto físico que nós vivemos. Verdade, é isso mesmo. Inclusive o Israel está citando aqui uma questão sobre a violência, né? Mas na verdade é um estereótipo, né, que as pessoas normalmente formam, né, e que a gente tem tentado aqui desconstruir, né, esse olhar, porque não é porque o nível social, econômico de uma classe, né, faz com que ela seja vista com certa marginalidade, né? Na verdade, a gente entende que essa marginalidade do caráter, disso que envolve todo o nosso sistema, nosso mundo, a sociedade, ela está em qualquer lugar. Ela está no Alphaville, no Morumbi, como ela está também aqui. Entendeu? Então, tipo assim, o que a gente tenta desconstruir é justamente esse olhar, e a gente está fortalecendo aqui para que você entenda aí que pessoas lindas como essas, né, pessoas, seres humanos como esse, que tem esse afeto, gente, porque o que a gente fala, poxa, gostar, eu tenho certeza, o Israel hoje está em Caraguatatuba, uma praia lá em Caraguá, que a gente sabe que é uma cidade muito boa, está com um desenvolvimento maravilhoso, né? Está muito bem organizado, dentro do litoral norte está sendo referência, né? Agora, o que acontece? O afeto, a história, a essência, ele carrega para a vida toda, não é isso, Israel? Com certeza, e essa essência a gente nunca vai perder, porque nós somos história dessa essência, somos história desse passado, e eu principalmente, vindo daqui contando essa história, nós somos o criador desse bairro aqui, Jardim Helena. Jardim Nair, né? Do Jardim Nair, porque o Jardim Nair, ele é primeiro que o Jardim La Pena. Isso. Ele é juntamente com a Vila Gabi, são os 2 primeiros bairros já concebidos aqui nesse setor. E depois que veio o Jardim La Pena. Então eu vim para cá em 1962, eu já estava morando aqui, foi onde que houve os primeiros loteamentos do Jardim La Pena. Isso. Então eu tenho que conceber isso aí como uma graça, como uma benção, que foi sucedido para minha mãe na época, no que nós podíamos morar. Sim. Nós viemos do interior, né, do interior de Pernambuco. Sim. Viemos de Londrina, Andradina, fazemos para chegar até aqui. Nós chegamos a morar no centro de São Miguel. Mas o capital que nós tínhamos na época não era essência para estar morando lá. Então foi contribuído essa situação aqui, que hoje nós estamos aqui, e tem que amar esse lugar, tem que gostar, porque aqui eu criei meus filhos. Hoje não podemos discriminar nenhum lado, e não tão menos aqui esses bairros, porque aqui tem engenheiro, tem professor, tem políticos muitos bons que não se propagandaram dentro de um palco universal do Brasil, mas estão aí contribuindo com a sociedade. Verdade. Contribuindo com todo o sistema político, né? Nós temos uma sociedade de amigos de bairro do Jardim La Pena, uma sociedade de amigos de bairro da Vila Nair, então tudo contribui com a política de desenvolvimento, de crescimento. Hoje temos melhores de escola, temos posto de saúde, temos aqui nas proximidades, temos hospitais, temos tudo coisas que é privilegiada. Então nós somos o alvo de uma coisa boa que aconteceu aqui, e todos que estão presentes aqui estão sobrevivendo. Então aqui, tanto entre o preto, o branco, o japonês, o inglês, morando aqui sem distinção de religião, de cor ou de obstáculos. É a mesma coisa como eu moro em Caraguá. Sim.
Todo mundo que entra naquela água, entra o preto, entra o branco, entra o azul, entra o americano, entra o africano, Sim. tanto pobre quanto rico entra na mesma água e não se confrontam. Verdade. E não tem distinção. Verdade. Tudo lá é igual. E é isso daí. Então a gente percebe que o Israel está dizendo é justamente isso. Dessa importância da gente realmente trazer o nosso olhar, fortalecer nosso olhar sem nenhum tipo de preconceito. E Renato, você que morador aqui da Vila Naí, né, também teve o seu tempo que você teve um pouquinho distante daqui e você retorna e com esse olhar de afeto, esse olhar de amor, realmente você ama essa vila? Quem bebeu dessa água, não esquece, cara. Meu, E não sai. meu, tanto a água e tanto da maldita. Mas aqui foi onde eu comecei a jogar bola e não vendo, não troco por nada. Tá vendo? Oh, isso aqui teve coisa melhor. Não só aqui, não, na La Pena também. Sim. Oh, era. Vai e vem. Oh. Aqui não. Não, e o Renato tem assim na família, que eu lembro bem, um sanfoneiro. Tinha um sanfoneiro. Quem é esse sanfoneiro mesmo? Era meu avô, né, o Zé Ramos. Zé Ramos. Ele era tão bom na sanfona que você pedia para ele trocar uma música, ele tocava. Aí você pedia para ele tocar outra. Ele tocava, mas era a mesma que ele já tinha tocado. Eu falava, vô, você tá tocando a mesma, vô. É outra, mas... Aí assim, era a festa aí, né, na casa do meu avô, aquele tempo do meu pai, Carlos Ramos, Guito Ramos, né? Sim. Que era a festa, né? Pô... E hoje, né, infelizmente, né, dos parentes aqui só tem meu tio e a minha tia Mirth, né, que estão vivos ainda, né. Os restos, todos foram embora, né. Partiram daqui. É. E você vê, todo fim de semana a gente tava aqui. Eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai vinha no sábado. Dona Tereza. A gente vinha pra cá, né, todo fim de semana, não falhava. Eu não sabia, viu, Renato? Você morava em Suzano, então você morava em Suzano, mas depois aí você vinha pra cá. Mas pra mim, a sua juventude, quando eu lembro que a gente jogava bola, inclusive há um pouco de diferença que eu tenho de idade com esses rapazes aí, mas o cabelo tá mais branco que o meu, que o deles. Meu cabelo tá mais branco que o deles. Seu cabelo tá mais branco que o seu nome. Essas tintas aí é dose. Não, mas os caras têm um cabelo mais pretinho que o meu, já é, ó, e o meu tá mais branco. Mas eu sou mais novo, hein? A minha férias escolar lá em Suzano vinha pra cá. A diversão aqui era no Santão, pescar. Eu, minha avó, minha mãe, a minha tia Mirth, a minha irmã. Era as férias aqui, pescaria no Santão. Mas então, eu tinha a impressão que você morava mesmo na Naí, não em Suzano. Porque eu lembro que ia ter os rachinha, inclusive tem um rachinha que eu fiz, que ele não sabe até hoje, eu falo sempre, eu nunca tive fratura, bicho, nenhuma fratura, mas você sabe que esse cara uma vez entrou tão duro em mim, cara, não racha. Eu falei. E eu era magrelinho, entendeu? Eu acho que eu fiquei engessado por causa desse cara aqui, ó, esse aqui é o Renato, ele não lembra. Porque eu era meio folgadinho, né, até hoje sou folgado, mas naquela época era um pouquinho mais. Tinha uns moleques forgados, tem que pegar, né? Tinha que... Danielzinho era um, Danielzinho também era forgado. Na bola, né? Na bola. Não, mas ó, gente, tudo isso a gente guarda com muito carinho, sabe? Porque, na verdade, é essa construção. Os batuques, né, cara? Eu falo na música, né? É um lance muito louco que tinha. Os caras deixavam os instrumentos de batuque lá na beirada do campo. Aí tinha o Batata, né? O irmão do Zé Pezão, né? Que gostava de comandar ali os batuques, né? Aí o pessoal, os mais velhos estavam batucando e tal. Aí eles paravam de batucar e aí deixavam os batuques ali. Aí eu, o Carlinho, o Zezinho, o Pezão, né? Aí nós pegávamos os instrumentos e ali já começava. Então ali, velho, posso pensar que ali praticamente foi um dos primeiros passos que eu dei na história da música. Olha só, foi porque depois eu vim ser músico e tal, mas ali eu tive uns contatos com o instrumento que antes a gente não tinha acesso a esse tipo de instrumento, né? E então são coisas que na essência, quando você vai buscar
lá a essência das coisas, né, da onde tudo começa, né, e posso dizer que até começou o meu lado da música, que eu posso dizer aqui, eu estou revelando para você, pode ter sido ali na beira do campo. Proporcionou uma imagem diferenciada que você não tinha. E hoje, constatou que hoje você é um músico, entendeu? Então toca muitos instrumentos e é muito bonito e bom essas coisas, né? E nós temos que guardar também uma coisa sobre Batuque, nós temos que relembrar também de um time que foi muito também contestado e muito politicado aqui dentro dessa cidade, no nosso hall, o Alfinense Futebol Clube. O Alfinense não tinha campo, né? O Alfinense não tinha campo, nós só jogávamos fora. E formamos um grande time também, que Olaria era um obstáculo também na vida do Alfinense. E o Alfinense é obstáculo na vida do Olaria. Com certeza, porque o Alfinense só jogava fora, não tinha um campo definitivo. E o Alfinense, todos os lugares que nós passamos, dentro do setor, que eu também fui jogador lá, tenho até fotos deles aqui comigo, depois eu posso até mostrar que está no meu celular, de equipe que nós saímos por lá, grande São Paulo, e nós não pedíamos para ninguém. Pelo contrário, nós saímos escoltados porque os caras queriam bater na gente muitas vezes no campo, porque no time nosso era muito forte, muito atrevido, e os caras não aguentavam, aí saia na porrada, aí vinha um policiamento para escoltar a gente, para a gente sair do local. Você vê, era assim, né? Porque tinha uns que não suportavam, né? Não, e sem contar, né, meu, o Careca, né? A gente levou do Careca, né? Goleiro, eu falo assim, quando ele esteve aqui falando, eu tava dizendo, pô, né? Fala não, sem sacanagem, né, meu? Eu falo assim, os caras tinham presença, né, meu? Os caras, tipo assim, os caras eram Alfinense, os caras, tipo, o Jael, né? Os caras, tipo, a gente vai ficando velho, bicho, na verdade, não é que eu tô falando aqui não, a perna vai afinando. Mas os caras tinham tudo os pernas torneadas, né, mano? Justamente. Os caras, tipo, era atleta, mano. Porque nessas épocas nós já tínhamos um status assim, porque como eu passei num clube mais diferenciado, que já foi o Nitroquímica, depois vim passar por outros clubes profissionais, então nós fazíamos muitos treinos. Então nós éramos preparados. E os rapaziada também, eles bebiam suas bebidas, mas também frequentavam um ambiente de muito treino. Então eram as pessoas assim, capacitadas a estar naquele momento ali, fazendo essa participação de esporte. Por isso que, como o nosso Anselmo falou, eram as pessoas mais com as pernas torneadas, bem formadas, entendeu? Mas por quê? A gente se cuidava porque a gente queria ser um atleta. Sim. E para ser um atleta, você tem que estar dentro do caráter. Agora uma coisa que eu pergunto para os dois aqui. Eu lembro que existia um desejo muito grande, né, de todos, né, que praticavam o esporte de várzea, de alcançar o profissional. Vocês lembram de algum nome que realmente tenha chegado próximo ou perto do profissional? Vamos ver quem responde. Sabará. Sabará. A história dele, você lembra um pouquinho? O que se ouviu? O Sabará, ele jogou no Nitroquímica, né? Aí do Nitro ele foi pra Ponte, né? Pra Ponte Preta. Inclusive o Dicá, aquele tempo, o Dicá acho que foi reserva dele, ele foi reserva do Dicá. O Dicá era um profissional já? Era da Ponte, daí era profissional. Entendeu? Teve... Porque falando que São Miguel jogou no Alfinense, jogou no Corinthians, era vizinho dele, aí no Cruzeiro, caramba, esqueci o nome. Mas teve essa pessoa, você vai lembrar depois, você segura aí, depois você lembrar, você vai falar. Boquita. Inclusive o pai dele, o Boca, jogou no Alfinense, jogava muito bem. Então, quer dizer que já são dois nomes que você lembra assim. O Israel lembra de algum nome, Israel? Eu lembro, teve muitos meninos que passaram aqui. Pela peneira e tal. Pela peneira, na Nitroquímica. Inclusive tem o Clóvis mesmo, o Clóvis Bezerra. Eu fui jogar na Nitroquímica, fomos jogar contra um campeonato paulista juvenil, Nitroquímica e Juventus, na Vila Javari. Aí se despontemos lá dentro, eu fui fazer uma participação pelo Juventus e levei o Clóvis para lá, né, o Clóvis Bezerra. E depois de lá eu fui para o Santo André,
Você foi pro Santo André? Jogou no Santo André? Joguei no Santo André, joguei um ano e pouco lá no Santo André, estava nos times de base, depois passei pro profissional, entendeu? E depois... Que legal. Então, falando, eu não sabia dessa história do Israel, olha só, gente, olha aí. São histórias que, veja bem, ficou assim, debaixo dos bastidores, né? Que agora está sendo revelado. Então eu tive a felicidade de passar por esses clubes, né? Eu saí do Santo André, depois fui para a Portuguesa. Você jogou na Portuguesa também? Joguei na Portuguesa um ano mais ou menos, né? Mas quando eu jogava bola, nós não tinha essa prioridade de ter um empresário que te patrocinava diante de um clube que ia te pagar uma verba. Eu cheguei a ganhar do Santo André condução. Condução que eu saía daí de São Miguel e ia até Santo André. Então era 2, 3 conduções. Eu pegava o ônibus, pegava o trem aqui, descia no Brás, do Brás eu fazia a baldeação, entrava para a Estação da Luz, que pagava outra condução, ia até Santo André. De Santo André eu pegava o ônibus que ia até o Bruno Daniel. O Brandiel, onde é o estádio hoje do Santo André. Entendeu? Olha essa revelação, inclusive a gente começa a pensar que uma fala que eu tenho dito muito hoje, gente, sobre oportunidade, né? Infelizmente, na nossa vida, muitas vezes o que falta é oportunidade, né? Então, a gente vê que talento não falta, mas oportunidade falta, né? Então, quando a pessoa de repente, porque você vê, a pessoa ganha só aquela passagem, mas ela tem uma cobrança dentro de casa porque tinha que trabalhar para poder ajudar em casa, na despesa em casa. E isso não é só no passado, isso acontece até hoje, né? Então, o que falta justamente? Oportunidade. Eu acho que a gente tem que realmente fazer esse olhar e cobrar dessa autoridade, né? Isso dá até uma rima aí, ó. Com certeza, essas autoridades são essa sociedade hipócrita que existe por aí, eles só pensam neles, não pensam no seu próximo, tá? Porque aqui tem muitos garotos dentro desse município nosso que são talentos de futebol, que em qualquer time que eles jogarem, eles vão estar bem como se diz o outro, tá bem na foto, mas eles não têm a oportunidade de uma sociedade. Antigamente tinha muitos olheiros, mas esses olheiros também eram os mercenários. Então, primeiramente ele vai te levar, depois dos primeiros contratos vai passar tudo pela mão deles e você vai comer a migalha e ele vai comer o filé. Entendeu? E portanto, até hoje continua assim. Continua assim. Continua assim. Essa mediocridade do ser humano, só pensar no seu estômago, no seu umbigo. Sim. Tá? Ele não pensa no ser humano, que se ele tem uma oportunidade, muito mais tarde ele vai ganhar muito mais através disso. E esse ser humano que vai se destacar, ele vai ser presente também na vida dessa pessoa que levou ele até a situação que chegou. Entendeu? Hoje, como tem um exemplo dele que falou com o Boquita, foi um menino que jogou bola junto comigo, entendeu? Ele jogou no São Paulo também, o pai, Sim. entendeu? Jogou bola junto comigo. Hoje ele se destacou, o filho, passou pelo Corinthians, mas por uma situação que só entre lá dentro do tapete quadrado, se houve uma rebelião contra ele, que hoje nem se fala no nome dele. Mas por quê? Porque ele não teve um padrinho, um indicador que fortalecesse ele, entendeu? Ele jogou titular do Corinthians, um time famoso dentro do Brasil, mundialmente. Verdade. Por que ele não se destacou e desapareceu do mapa? Verdade. É o que acontece hoje com muita juventude. Se ele não tiver um indicador, um padrinho forte, ele chega só na primeira etapa, como eu cheguei uma segunda etapa, na terceira etapa. Depois não tive mais constituição disso aí, porque não tinha mais condições. Bom, eu acho que esse assunto é um assunto realmente, até ele se estende para a área da cultura, para a área do esporte, nós estamos falando aqui, mas a cultura também, os músicos também passam pelo mesmo processo. Infelizmente, eu vejo isso até hoje, né? Essa mesma fala sua, a gente vê nesse sistema
que eu vou falar, até eu fiz uma fala ontem no programa de rádio, eu estou fazendo uma edição e postando aqui, justamente o sistema capitalista, um sistema que a gente sabe que ele gera essa desigualdade de uma proporção assim exorbitante, né? Uma proporção que nos causa assim indignação, né? Por ver tanta diferença, tanta desigualdade e alguns tendo tanto privilégio que às vezes nem tanto talento, nem tanta condição, mas foi dado a esse a oportunidade, que essa oportunidade ela é muitas vezes injusta. Justamente, Né? concordo. É uma oportunidade justa, porque é dada, se a gente for pensar aqui nesse assunto e vai longe, foi a própria educação. Hoje a gente sabe que essa história continua sobre os alunos da USP, quem acessa uma USP, né, quem acessa essas universidades, infelizmente são mais os filhos dos ricos, né? Porque dos pobres, infelizmente, a oportunidade carece. Então eu acredito sim, que a gente precisa ter pessoas no poder que façam se olhar. Gente, nós vamos fazer uma pausa rapidinha, mas a gente vai voltar daqui a pouco para bater mais um papo com esses dois amigos aqui, que são maravilhosos, e a gente vai descansar, tomar uma água, e daqui a pouco a gente volta, beleza? Até daqui a pouquinho. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem. Nossa, são pessoas que... E nós estamos voltando, vamos aqui ajeitar um pouquinho, nós estamos voltando, e nomes que acabamos de citar aqui, Odair, Luizinho Queiroz. Olha, essa família, ela tem muita história também para contar, inclusive um dos da família Queiroz está aqui, o Anselmo, o nosso entrevistador. É isso aí, e a gente estava aqui falando justamente dessa questão do contrato, dessa questão do profissional, né, que a gente sabe que é uma luta para a gente poder acessar esses espaços. Mas vamos voltar então para aquele recomeço do campo de várzea, que tinha uma história também muito interessante, né, que eu lembro bem, que nós ali assistindo vocês jogar, tal, mas criança, tal, né, e tinha aquele amendoinzinho que passava pelo campo, um amendoinzinho gostoso, né? Que vinha um cara vender aquele saco. O velhinho de chapéu, copinho de... Jogava ali no chão ali. Eita, né? Coisa boa. E aquele friozinho, né? Aí a gente, né? E para esquentar o frio tinha uma barraquinha. O jogador também, ele se motivava, né? Tinha uma turbina ali que pro cara correr daquele jeito... O energético, né? energético. Hoje é o energético, né? Aquele energético era infalível para muitos jogadores, né? Como até o Dr. Sócrates gostava muito desses energéticos, né? Como muitos outros jogadores. Não, e tem uma coisa, a gente não vai falar não, mas muito bom, cirrose também. O componente mais energético era... A 51. Você sabe que o Nenga, o tio Nenga foi cirrose, bicho. Foi cirrose. Bateu com cirrose. Cirrose. Você vê muito pouco, ele tomava da Cavalinho, da 51, né? Eu vou te contar. Manda lá, o Renato tá falando aí, gente. Teve um domingo, nós estamos esperando o adversário chegar. O adversário chegou, subimos para trocar. Quando acabava o jogo, a gente vinha para a sede. Descia lá embaixo, inclusive o irmão dele, Deus tem um lugar Taliba, parecido a Taliba, ele preparava, ele tirava metade daquela pinga Rio Pedrense e colocava o caldezano dentro. E eu punha aquele copinho de dose no gargalo da garrafa e subia, balançando, parecia um sino. Aí eu tinha um nenenzinho, da boa tá chegando, né? Aí o nenenzinho, toma. Eu não bebia, cara. 17 anos, não punha nada na boca. Nenenzinho, experimenta, Renato. Você vai tomar um banho nesse cano aqui, nessa água gelada. Aí comecei a experimentar, aí que o bicho pegou. Aí não parei mais, cara. Gostou? Só que tinha uma coisa, o frio não ia.
Você ficava com a cabeça quente, mas ficava... Agora você falou bem mesmo, uma coisa bem lembrada também, que a estrutura da cedularia para a época, né, pensando bem, né, a nível de clube, a nível de associação, a nível também de pensar que naquela época o time de várzea era uma sede que realmente até dava essa estrutura, né, porque tinha o vestuário, tinha lá depois o banho, né, o chuveiro que a pessoa tomava. E tinha que estar em dia com o recibo, hein? Se não tivesse baile, carnaval, não entrava. Tinha que estar com o recibo em dia. E quem ficava na portaria? Aquele Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro. Pedro, Testa, seu Otávio, Lilico. Era. Aquele tempo... Nomes que Então, realmente... você pagava, você pagava seu recibo. Tinha, né? Tinha uns... Primeiro quadro tinha muita gente que não pagava, né? Você vê, os contratempos como são, né, as sociedades. Até então, clubes, esses como tinha já um clube fechado como o Olaria, né? Ele tinha uma estrutura já completa para um jogador. Enquanto os outros clubes não tinham, você tinha que se trocar na beira do campo, não tomava banho. E o único clube que teve essas estruturas foram muito poucos, a Nitroquímica mesmo. Quando eu jogava Nitroquímica, nós ganhávamos uma carteirinha como atleta. E tinha os carnavais, tinha os bailes de matinê e os bailes noturnos no clube social. Então, como nós éramos atletas, nós não se pagavam, nós utilizávamos daqueles clubes para se divertir na área, toda a área de esporte que tinha. Nós tínhamos o prazer de estar lá, levando o pessoal que era nossos amigos, familiares, tudo para se divertir, né? E os bailes da tardezinha, acabava o jogo, nós ia pro baile do matinê. E à noitezinha ia pro baile social. E agora falando de baile, que já tocou no meu lado, que é questão de música, eu também adorava, cara. Quando havia os bailes na sede, no dia seguinte aqueles instrumentos ficavam ali, né? Então era o dia, no domingo que era o dia do futebol, né? Então o baile tinha sido no sábado e os equipamentos ficavam no palco ali no domingo. Rapaz, eu ficava encantado de ver aquela bateria, né? Ver aquele instrumento não, mas a bateria ficava ali, que ela fica meio corpo, né? Os caras tiram só os pratos e tal. Eu não ia sentar naquela bateria, como não? Como não, né? Então isso também, gente, motivou. E aí eu pergunto pra vocês que frequentaram os bailes do Olaria, lembra de uma banda, o nome de uma banda que marcou a época? Agora peguei, hein? Uma banda que tem a banda de carnaval, que a gente sabe que era o do Sindô. Do Sindoval. O Sindoval. Todos os carnaval foram a banda do Sindoval que fazia esses bailes carnavalescos aqui dentro do... O Sindô e os irmãos, né? Os irmãos. Os irmãos. Era o Chico Tripa, o Senhorzinho, e vários outros cidades que... E que morava ali na Gabi. Moravam na Gabi, por isso mesmo. Era os irmãos Metralha, né? A família Metralha, muito grande. Muito grande. Então a gente lembra do Sindô. E aquelas bandas que era X, não sei o que, tinha uma banda X, muito... eu sei que vinham as bandas que tinha até nome na época, né? Fazia esses bailes, né? Mas enfim, buscar memória, que o papo de vocês, se eu falar nível de chuteira, qual a melhor chuteira da época? Eu joguei, eu posso falar que eu joguei uma das melhores chuteiras, que foi a Gaeta, a chuteira de trava, tanto de trava quanto de borracha, as duas primeiras chuteiras que eu usei. Chamava? Gaeta. Gaeta. Gaeta tinha... E era de couro. A Olé. Aí, a Olé também era boa. A Olé e a Gaeta, era duas. E tinha a Olímpica também, tinha né? Olímpica. Tinha a Olímpica. E aquela que depois saiu, já bem mais pra tarde, saiu aquela Pedro Rocha. A Pedro Rocha foi depois da Copa, né? Já foi já bem mais pra já foi frente. Depois da Copa, que... Era mais moderna, aquele que eu lembro que meu pai comprou uma Pedro Rocha, eu falei, nossa, que esteira bonitinha, porque ela tinha aquela risquinha vermelha e branca, né? Que era de São Paulo, né? Pedro Rocha, São Paulo. Nossa, linda aquela chuteira. A minha chuteira, cara, quando comecei a jogar no Olaria, sabe o que era? A trava era de couro e uma taxa no meio. Isso aqui era fabricado pelos sapateiro que fazia. Olha aí. Foi a primeira chuteira que eu tive. Caramba. Estreei no Olaria. E tivemos a satisfação de fazer essas chuteiras, como nós trabalhávamos. Nós mexemos com isso também.
chuteiras e sandálias, né? Nós tínhamos uma fabriquinha, não, nós tínhamos uma sapataria no qual nós tivemos a sabedoria de eu e um primo meu, que é o Jairo. Jairo. O Nossa, Jairo. eu gostava do Jairo, cara. Então, Jairo. ele era um talento fenomenal dentro da área da cultura de sapato. Verdade. E nós aprendemos e nós fazíamos essas chuteiras. E nós fazíamos ela na mão, nós tínhamos as formas todas. Ele cortava o couro, montava o couro, nós montava, aí nós cortávamos aquele arrebite que era da chuteira, nós fizemos um formão redondo, batia em cima de um pilar e cortava eles e depois pregava na chuteira aquilo como trava. Putz. Então são coisas que o Renato acabou de informar, que foi a primeira chuteira Bola que também, ele bola, o jogou. Jairo arrumava. E as bolas, era tudo capotão, bola de couro. Cheguei a costurar bola de couro, fazer bola de couro, colocar a câmera dentro, enrolar e jogar por aí afora. Caramba, inclusive você falou do Jairo. Rapaz, você sabe que meu pai mandava fazer lá sandalinha, Sim. né? E eu também fiz muita sandalinha lá com o Jairo. E ele, alguma coisa... O Jairo é um primo irmão que eu tenho, uma satisfação. Hoje ele se entregou, como você acabou de citar, que foi um irmão embora, que era um tio seu, que era um amigo meu de futebolista, de infância, tudo também. Partiu por uma cirrose. Ele não teve a cirrose, mas ele jogou a vida dele pela cachaça. Hoje ele está com 72 anos, morando em Suzano. Tá aqui? Em Suzano. Tá brincando? Tá. Tá vivo? Ele tá no bairro do Rafa, não tá? Lá em lá cima. no bairro do Rafa. É. Caraca, Lá em cima. mano. E, inclusive eu tive fazendo uma visita para ele e falei para ele, meu amigo, era melhor, olha, não discriminando, entendeu? E nem julgando e nem dando ênfase a esse motivo. Eu preferia que ele estivesse fumando uma maconha do que tomando uma cachaça e estar na situação que ele estava. Porque como ele fumando essa erva maldita, Sim. ele comia bem, dormia bem, fazia seu trabalho social, que ele era admirado por toda a parte daqui de São Miguel. Sim, entendeu? Então ele caiu na cachaça, acabou tudo para ele. Entendeu? Não faz mais nada. Inclusive a sua tia fez muita calça A pra minha mim. tia Dona Chiquinha. Ela era costureira dali, né? Era costureira da vila, Dona Francisca, Dona Francisca Teles. E eu vou falar pra vocês onde morava o Jairo. Sabe onde morava? Justamente onde está a escola Pedro Moreira Matos, né? Ali realmente era onde ficava a casa do amigo Jairo, né? Então você vê como é bom recordar. E inclusive quando houve a escola lá, fizeram uma quadra exclusiva que era para nós, que nós éramos os boleiros da vila. Então formalizamos um campeonato logo de início, e no qual João Parracha jogou, Gilmar Galo jogou, Alfinense jogou, Lapena jogou, Gabi jogou, e olha, vou te falar para você, um dos campeonatos de futebol de salão, quando o salão era aquela bolinha de capotão mesmo, que pesava quase 1,5 kg, e ali, sabe onde que era nosso vestiário? Pulava o muro da escola, nós estávamos dentro da nossa casa, saía de dentro da escola, saía de dentro da nossa casa e entrava dentro da escola. O nome do nosso time era o Meia Boca. Aí veio o Meia Boca, veio o Lapena, veio o Alfinense, veio o Sem Censura, e veio o Cruzeirinho, e veio um time de Ermelhante que participou também, né? Então você vê, olha, hoje eu encontrei um rapaz que jogou nesse nosso time aqui, desse campeonato, eu falei essa semana com o João Parracha, que foi um dos goleiros tradicionais de São Miguel Paulista, jogou em vários clubes, entendeu? E muito bom. Eu encontrei com o Divino, o alemão, que hoje ele é ele é um mecânico, ele é um artista plástico e é um mecânico que faz turbos para veículos, entendeu? Muito bem sucedido. E encontrei também um menino que jogou muita bola com a gente, que foi o Difa.
que jogou muita bola. Encontrei ele também falando no Face, e tem mais outros dois aí que já se partiram desse universo, né? Mas olha, nós temos muitas histórias para contar desse universo pequeno e tão enorme. E eu fico muito feliz porque a gente tem tanta coisa para falar aqui, tanta coisa boa, mas o que é mais importante é registrar a imagem, né, registrar a fala, né? E, como eu disse desde o começo, se a gente ficar aqui, a gente não para, vai até outro dia, né? E a gente vai fazer isso sim, se Deus quiser, né? Sentar aí para, inclusive a gente precisa que abaixe o preço da carne para nós começar a pensar no churrasquinho. Né? Eu começar a pensar, eu tô achando que 2023 vai dar para nós fazer esse churrasco. Eu acho que vai dar. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Senão a gente pega o minhal do vizinho. Não, pelo amor de Deus. Inclusive hoje nós não se pode nem se fazer essa pronúncia referente, porque hoje é cadeia, porque hoje eu tenho a prevenção dos animais, né? E antigamente o seu vizinho comia o miau e estava tudo certo, era prazer dele, entendeu? Então, mas antes tinha rã, pra gente chegar no miau, tinha as caçaças de rã por aqui nos laguinhos. Tinha os nossos lagos que hoje não existem aqui. Lambari, pescava lambari. Dessas enchentes que houve, que está dando antigamente aqui, nós tínhamos nossos bairros, que nós ia lá nas ocas buscar os cascudos, as traíras e, como fala o meu netinho que veio ontem, que a gente fala que é cobra d'água. Ele falou um nome lá esquisito que eu falei, ô filho, o que é isso? Ele falou, é aquela enguia, vô. Eu peguei um monte lá e nós pegávamos essas enguias aqui, nós pegávamos e jogava longe, porque aquele era o maior medo. Era uma cobra, né? E nós tínhamos medo da cobra. Então, hoje nós não temos isso aí. Então, nós temos uma preservação muito, que o pessoal fala muito em ecologia, muita preservação na mata, mas aqui nós morava dentro de uma mata. É verdade. De uma mata atlântica. Tanto que o parque, que é o Parque Ecológico, ele fazia parte dessa globalização aqui nossa. Verdade. Então, hoje só existe o Parque Ecológico, hoje não, aqui não existe mais o Parque Ecológico. Existe o quê? Um parque mundial de habitação. Mas sabe que tem um pedacinho que para ter uma ideia do que seria mais ou menos naquela época, a vegetação, a mata que o Israel está falando, a gente pega a ciclovia, pega a ciclovia e um trecho dela a gente sente que está na Mata Atlântica. É pequeno, cada dia fica menor, não há dúvida sobre isso. Mas ainda quem puder realmente pedalar pela ciclovia, vai ver essa vegetação que ainda está ali por enquanto, né? Porque o desenvolvimento humano, o crescimento e tudo mais, e a falta realmente de espaço nessa área urbana, né? Que vai havendo essas ocupações por falta realmente de uma política habitacional, né? Isso a gente tem que depois falar sobre isso, mas é um outro assunto, porque senão fica só para um olhar, né? E tem os outros olhares, quem sabe que é. Com certeza. Então, a carência, né, essa questão econômica, quando eu estava falando hoje sobre a questão de um salário ínfimo, né, que é um salário muito abaixo de uma inflação, da necessidade. Então é um assunto que a gente precisa depois abordar, que fica até meio complicado um pouquinho, porque nós estamos aí, né, Israel, numa véspera de eleição. Falamos aí em preços que estão aí encarecidos. A gente falou realmente da precariedade de oportunidade de acessar o esporte, da cultura, né, do lazer, né, a necessidade. Tudo isso envolve uma expectativa, uma esperança, que a gente sabe que essa luta não é de hoje. Essa luta já vem há muitos anos. Séculos e séculos, e que a gente continua vivendo com esperança, porque o homem sem esperança não há sobrevivência, porque a perseverança ainda é a sobrevivência do ser humano, que tem perseverança. Então, meus amigos, eu tenho aqui, né, se deixar, eu já falei, eu vou deixar aqui para eles encerrar assim com uma fala de gratidão, né, uma fala de que eles queiram fazer aqui para nós, né? Vou começar com o Renato, né? Que o Renato possa falar um pouquinho desse momento que foi para nós aqui, sentar um pouquinho e relembrar
né, um pouquinho a história, mas o mais gostoso de tudo foi a gente poder sentar para conversar, porque isso já é uma bênção, né? Isso já é uma gratidão, né? Isso já é maravilhoso, né? Então, eu quero que o Renato fale um pouquinho, depois nós vamos para o Israel. Fala aí, Renato. Olha para cá. Primeiramente, agradecer, né, vocês aí. E encontrar com um grande amigo, né, Rael, que há 1000 anos, né? Apesar que eu reconheci ele não me reconheceu. Caramba. Né? Pô, ele tá velho, eu também tô velho, gente, né? Enquanto o senhorzinho lá do céu tá deixando a gente tá vivendo e tá indo, né? Porra, e falar dessa vila aqui, cara, eu tenho o maior orgulho, cara. Eu amo essa vila aqui, cara. É isso aí. Comecei a jogar bola, Sociedade Atlética Bolaria, que, pô, é isso curti minha vida aqui. Pô, criança, minhas férias eu passava aqui. Olaria, pescar na olaria com a minha avó, minha mãe, minha tia, minha irmã. Olha só. Aquele tempo tinha o quê? 12, 13 anos, né? Pescar, hein, gente? Pô, pescar. Aquele tempo era gostoso. Até hoje também é, né? Mas saudade fica. Saudade fica, né? E a gente não esquece, né, cara? Principalmente os amigos também, né? Você pode falar a idade? Sua idade hoje? 66. 66. Maravilhoso. 10 anos a mais do que eu. 10 anos a mais. Você vai chegar lá. Eu espero, gente. Olha, eu espero, viu? Olha, já é um privilégio, né? O mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Já é um privilégio, né? Meus 56 já estão começando a arrastar. Israel, e você, meu amigo? Deixa aqui uma mensagem para nós dessa tarde maravilhosa. A mensagem que eu tenho a desejar é um fator de estar congratulando esse momento maravilhoso, porque eu vi através do seu Face uma coisa que há uns 50 séculos atrás eu não ouvi, e nem sequer com pessoas que eu trabalhei dentro desse universo aqui se manifestou, que são pessoas políticas, que era jornalista, mostraram uma coisa que ele me mostrou dos anos 60, que era São Miguel Paulista, dos anos 59, que era São Miguel Paulista, que era... Antônio Marcos. Nossa, na época, nem Antônio Marcos era criança, porque ele não estava ainda consagrado ainda como um artista, né? É verdade. Não estava consagrado, mas eu vi aqui essa praça de São Miguel, a estação de São Miguel Paulista, a igreja velha que foi construída pelos índios, né? Uma vila de casa que foi construída pelos índios, que hoje é perto da estação de São Miguel. Então hoje não se tem mais essa referência. Então quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, nunca vai conhecer. Vai conhecer sim, através do quê? De um trabalho que está sendo realizado pelo esse jovem que está aí com dinamismo, de mostrar a qualidade da onde foi o seu princípio de vida. Verdade. Da onde começou o seu princípio de vida, de onde os seus avós... Seus avós se principiaram a sua vida, porque eles também não eram daqui, era do interior, vieram para cá, e daí ele está querendo mostrar a realização de uma globalização que ela está assim, ela está se crescendo, não perdidamente. Só que vocês aprendam que a nossa era, ela continua sendo uma das eras mais respeitadas, mais educadas e mais sábias que nós temos. Israel, Renato, minha satisfação enorme. O Renato aqui do lado, gente, eu não esperava nem ver o Renato hoje nesse bate-papo. A gente pegou ele pelo braço assim. É muito fechado. Pegamos ele pelo braço. Eu vou deixar para o Israel, para ele levar lá para Caraguá. Depois o Renato vai ganhar uma dessas também. Eu prometo, viu, Renato? Oxe, vou deixar uma dessas com você, tá? E como tá aqui, só tenho essa no momento. Vou deixar para o Israel, tá, Israel? Para você levar lá para Caraguá, que é o nosso projetinho que é do outro lado da linha de trem, né? E o circuito de memória ZL e o projeto do lado de baixo do trem, tá bom? Fica essa lembrancinha aí para você levar nesse bate-papo. Gente, obrigado, né? Meu carinho enorme por essa fala toda. Que são nossos amigos que vão estar assistindo, com certeza, né? Pessoas nossa próxima. E foi feito esse bate-papo com muito carinho para você. Um beijo e um abraço. Vamos dar um tchauzinho aqui. Valeu. Fui! Valeu, gente! Obrigado! Valeu! Ora, mano.
do lado de baixo da linha do trem.